Vamos só falar um pouco, que eu acho que a gente passou correndo na última aula, e não sei se ficou muito claro, né? Como a gente pode fazer permutações, arranjos e combinações de de R tirados de N, né? Então, por exemplo, permutações, às vezes a nomenclatura varia um pouco. Permutações, tá? É relativamente simples, né? Se eu tenho N elementos, tá? Eu tenho N maneiras, então eu vou botar permutações de N elementos, tá? Eu tenho N maneiras de escolher o primeiro, daí, como eu já escolhi um, sobraram N menos 1 maneiras de escolher o segundo, N menos 2 de escolher o terceiro, então isso vai dar N fatorial, tá? Agora, se eu tenho alguns elementos repetidos, né, imagina que eu tenho, de quantas maneiras eu posso escolher as letras da placa de um automóvel, né, ou os símbolos que eu vou colocar lá, né. Se eu tenho alguns elementos repetidos, eu posso, na sequência, né, nos N elementos alguns se repetem, eu posso trocar 2 de lugar e isso não vai afetar nada, né. Então, de quantas maneiras eu posso trocar 2 de lugar? 2. De quantas maneiras eu posso trocar 3? 3 vezes 2, porque eu escolho o primeiro, daí tem 2 vezes escolher o primeiro, vai dar um fatorial de novo. Então eu tenho que compensar pelos elementos repetidos, né? Tá? Então, arranjos, tá? É como eu posso escolher R, tá? De N. Então é mais ou menos aquilo que a gente fez na outra aula. O primeiro eu posso escolher de N maneiras, o segundo de N menos 1, e assim por diante, até eu chegar em N menos R mais 1, né? Porque eu estou escolhendo R elementos, então eu vou escolher tem 10, eu vou escolher 5. Então eu tenho 10 maneiras de escolher o primeiro, 9 de escolher o segundo, até que eu chego em 10 menos 5, porque o último eu vou ter, né? Tá? E daí que a gente escreveu isso, né, dessa forma. Eu completo eu vou tentar completar para ficar o N fatorial aqui em cima, certo? Então eu vou escrever em cima e embaixo N menos R, o próximo, né? N menos R menos 1, e vou botar a mesma coisa aqui embaixo. Até chegar em 1. Tá? Então aqui em cima fica o N fatorial. Tá? E aqui embaixo fica N menos R fatorial. Tá? Aqui a ordem importa. Então a ordem que eu estou escolhendo os elementos importa. Tá? Quando eu tenho, então, e nas combinações, que é o que vai nos interessar na maioria dos casos, né? A ordem não importa, né? Por exemplo, a gente estava querendo estudar a probabilidade de que saiam duas faces número 2 em 5 dados. Não interessa qual deles é, tá? Então, aqui interessa, eu estou dizendo, o primeiro dado tem que ser 2, o segundo 3, o quarto. Aqui não. Eu só quero saber. Então, eu vou ter que descontar por quantas vezes eu posso rearranjar aqueles elementos escolhidos
e que vai dar o mesmo resultado macroscópico para mim, né? Se eu pegar os dois dados e trocar um pelo outro, pegar os dois que estão com a face 2 e trocar um pelo outro, não vai fazer diferença para mim. De quantas maneiras eu posso rearranjar esses R elementos? R fatorial. Então, as combinações, né, de R elementos de um conjunto de N vai ficar isso, que a gente já tinha, e eu desconto de quantas maneiras que eu poderia alternar aqueles R que eu escolhi e ainda obter o mesmo resultado. Porque senão eu estou contando duas vezes. Né? Por exemplo, no caso de ontem, tal moeda é cara, tal moeda é coroa. Tá, então a gente contou quantas vezes é possível. Mas eu poderia pegar cada uma daquelas que eram caras e trocá-las de lugar e vai continuar sendo a mesma coisa. Porque eu não estou contando a ordem de quem é quem, não importa. Então eu tenho que descontar por isso. Tá? Isso é chamado o coeficiente binomial, né? Na maioria das vezes pode ser escrito assim, né? É chamado o coeficiente binomial porque aparece na expansão do binômio, aquele de Newton, né? E de 0 a n, né? E aqui vai aparecer o x na n e aqui o y de n, tá? Por quê? Porque quando eu expandir essa potência, todos os elementos que vão aparecer dessa expansão vão ter ordem n, certo? Então sempre vai aparecer uma coisa assim, ó. Se o x está 0, o y está na n. Depois, se o x está 1, o y está n menos 1. Se o x está 2, o y está n, e assim por diante. Até que lá vai ter um termo em que o x é n e o y é 0. Tá? Deixa eu só confirmar se está em 0 ou se está em 1. Não, vai ter 0, porque vai ter x vezes x. Vai ter um elemento que multiplica todos os x e não pega nenhum y. Aqui, ó. Tem um elemento que são todos os x multiplicados, então não vai pegar nenhum y. É esse aqui, o último lá. Tá? Quantas vezes aparece esse? Uma vez. Quantas aparece esse? E que daí vai ser o coeficiente que vai aparecer aqui na frente. Tá? Que também tem a ver com o triângulo de Pascal. Lembra do triângulo de Pascal? Não? Esse, na borda sempre 1, né? 6, 4, 1. Então, isso aqui seria N2, tá? Então, o que significa N? Sabem como construir o triângulo de Pascal, né? Soma esses dá esse, nas bordas sempre 1. Soma esse dá esse. Vai construindo. Então, aqui seria x2 mais 2xy mais y2. Os coeficientes. Tá? Aqui N3. x3 mais 3. Não pode ser xy. É tudo ordem 3. x2y mais 3xy2. Tem que ser tudo ordem 3, certo? Tu sempre vai ter n elementos multiplicando. Mais y3. Tá? Vamos fazer um mais complicado. 1, 5, 10, 10, 5, 1. 4, 5. Então, x5 mais 4.
5, 4, 3, 0, 1, 2, mais 10, mais, tá? Isso é tá? E daí os coeficientes, né? Quando eu tô aqui, por exemplo, tá? Eu de 5, eu tô escolhendo 4. Então isso vai dar 5 fatorial, 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial. 5 fatorial? Bom, não precisa, né? Porque isso aqui 5 vezes 4 fatorial. 5. Tá? O 10, eu estou escolhendo o meu I é 2, né? Não, o meu I é 3 de 5. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial, 2 fatorial. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Tá? Claro, é uma maneira de facilitar escrever esses produtos, né, notáveis, né? Por que que aparece isso? Porque é justamente isso, né? Não interessa a ordem. x4 e y1 é a mesma coisa que y1 x4. Então eles vão se somar. De quantas maneiras eu consigo combinar x e y, tá? É isso aqui. Tá? E por isso que apareceu também lá pra gente, né? E vai aparecer muitas vezes isso, né? Ou alguma coisa parecida, proporcional a isso, né? Tá? Então, o método do Boltzmann, retomando o que a gente falou na outra aula, o método do Boltzmann, o que, que a gente quer? A gente quer... Vamos falar assim. A gente quer contar, ou uma da trajetória, né? É contar a multiplicidade dos estados. Daqui, a gente vai para a entropia. Da entropia, a gente tira o que a gente quer, né? A gente tirou T, a gente tirou P, a gente tirou Mi. E daí a gente vê se isso é coerente com a termodinâmica do sistema, porque a termodinâmica do sistema, em princípio, a gente já sabe, né? E daí a gente diz, bom, então, e daí isso aqui justifica o que a gente tem lá em cima. Olha, de fato, então, microscopicamente, o sistema está arranjado da maneira que eu estava pensando, tal. E daí, mesmo que eu não queira saber, né, o propósito da mecânica estatística, não é mecânica detalhada. Eu não quero saber o que cada um está fazendo. É a estatística da organização interna do sistema. Eu quero saber como, em geral, o mais importante, como que a energia está distribuída em todos os estados. Ou como que os estados podem se organizar de maneira quando recebem energia, tá? Lembra que uma das coisas mais emblemáticas assim na física, né, de sistemas de muitas partículas, e na termodinâmica isso era uma coisa que a gente não conseguia demonstrar, né, mas era equipartição de energia, né. Por que acontece equipartição de energia, né? Era uma coisa que vocês, mesmo nas aulas de termodinâmica, eu falei para vocês, né. Vocês vão ter que aceitar isso, né? E um dos trunfos iniciais da termodinâmica, né, era calcular. Na época do início da termodinâmica, a gente não tinha nenhum acesso às configurações microscópicas ou medidas microscópicas do sistema, né?
mal se acreditava ainda no modelo atômico e tal, né? Uma das coisas que as pessoas podiam medir diretamente era calor específico, capacidade térmica, né? E um dos primeiros sucessos, assim, em termos de previsões da termodinâmica era prever, né? Porque se tu tinha um gás ideal em que a temperatura só depende, que a energia interna só depende da temperatura, essa é uma das premissas do gás ideal, tá? A energia interna só depende da temperatura. Daí tu dizia que tu tinha 1/2 de kT para cada grau de liberdade. Daí tu pegava um gás monatômico, tá? E tinha 3 graus de liberdade. Então isso aqui era 3 meios de NKT por átomo, ou por partícula, ou se eu quiser, num conjunto, multiplica por N, ou por número de moles, enfim, reescala de acordo. Quando eu tinha o CV, né? O CV, olha, lembra que a definição era isso. Mas como eu tinha volume fixo, não ia ter trabalho. Então isso aqui acabava sendo isso. Tá? Lembra? Porque aqui dentro pode ter trabalho e calor, mas o trabalho some, então só fica isso. Tá? Então, se eu faço isso, tá? E daí as pessoas iam medir o calor específico, a capacidade térmica desses gases e fechava com isso. Ah, agora eu suponho que é um gás diatômico e tal, né? Daí dava 5 meios, 7 meios, tal. Então as coisas... Então aquele modelo que tu tinha feito lá, muito simples, né? Começava com umas premissas muito simples, né? Ele acabava funcionando, claro, em certos regimes, né? Logo eles viram que se tu ia para temperatura muito baixa não funcionava, temperatura muito alta. Mas claro, tinha um regime, um grande regime lá que as coisas funcionavam. Principalmente porque a física ainda não estava nos regimes que trabalha hoje em dia, de temperatura extrema, temperatura muito baixa, muita pressão, baixa pressão. Hoje a gente trabalha num domínio de grandezas físicas muito mais amplo, né? A gente não tinha acesso a essas coisas, né? Tá? Mesmo nas coisas assim, nas investigações, por exemplo, um dos motivos que a gente trabalha na astrofísica é isso, né? Para a gente ter acesso a certas condições que a gente nunca vai reproduzir em laboratório, né? Por exemplo, das reações termonucleares das estrelas e tal, né? Talvez a gente consiga, mas a gente está conseguindo fazer lá um conjuntinho de átomos, né? Uma estrela faz isso, tá? Então, essas coisas que justificavam tudo que tinha sido feito anteriormente, né? Então, um pouco o trabalho da mecânica estatística é isso, né? A gente vai tentar fazer alguns modelos e depois ver como esses modelos representam as coisas que a gente já sabe como medir, né? Em geral, a termodinâmica. E daí a gente vai fazer essa ponte. Nota que a primeira vez que a gente está fazendo assim, ó, saindo do microscópico, chegando no macroscópico, tá? E é uma abordagem nova, né? A gente não falava dessas coisas, né? Distribuição dos estados, né? Probabilidade dos estados, né? Quer dizer, é uma concepção toda nova, né? Que sofreu muita resistência, tá? Justamente por isso, tá? Então, vamos falar do sólido de Einstein, que também é um modelo relativamente simples para tentar explicar como que se distribuem as energias num sólido muito simples, né? Então a gente pensa num sólido, porque o que significa um sólido? A gente tem um monte de partículas. Tá aí, né? Ué, deu um branco. Por que o sólido? Porque a gente está pensando, olha, eu tenho partículas físicas fixadas numa rede, então por isso um sólido, e elas têm certas propriedades, tá? Então a gente vai estudar como essas propriedades podem mudar
e avaliar a multiplicidade dos estados associada com essas mudanças. Agora a gente vai fazer uma coisa bem simples. A gente tem um conjunto de osciladores harmônicos quânticos, tá? Então, que como vocês sabem, né, tem uma energia potencial, vou escrever assim para não confundir com o lado da energia interna, né? Um meio de KX2, mas que isso está sujeito a uma quantização, né? H-ni ou H cortado ômega, ou enfim. Então isso vai dar origem a níveis de energia discretos, né? Se a gente resolve o oscilador harmônico, vocês já fizeram isso? Não? Tá. Então tu sabe, né? Se tu pega as funções de onda, é onde elas evanescem, né? No limite do potencial, então vai te dar uma quantidade de frequências que cabem ou que são possíveis naquele potencial, isso leva à quantização de energia e tal, né? Então, por que a gente está começando por ele? Porque, curiosamente, os sistemas quânticos são mais fáceis de tratar que os clássicos, né? Então, é a primeira vez em que um sistema quântico é mais simples, né? Justamente porque eles são quantizados. Então, como eles são quantizados, na hora que a gente for fazer a contagem, é muito mais simples, né? Vai virar um somatório, coisa parecida com um somatório. E nos sistemas clássicos, como as coisas são todas contínuas, a gente vai ter que fazer integrais, né? A gente vai fazer isso na próxima aula. Mas a integral não é o problema. O problema é a gente definir qual é o elemento mínimo daquele sistema. Por exemplo, a gente quer contar quantos estados possíveis existem num gás ideal, que é o que a gente vai fazer na próxima aula ou na outra. Tá, então eu vou integrar o volume do gás ideal no espaço de fase. Tudo bem, isso dá para fazer. Mas qual é o tamanho mínimo de um estado? Qual é o que seria um quanta daquele estado? Não tem, então a gente vai supor, olha. Então a gente vai fazer uma coisa semiclássica, vai usar, olha, o princípio de incerteza me dá um limite mínimo e tal, né? Então a gente fica aí no meio termo, porque pensando estritamente de forma contínua, teria infinitos estados, né? Mas então a gente tem que entender, depois a gente vai fazer essa discussão, mas só para vocês fazerem a transposição, né, do quântico para o clássico, né? A gente vai tentar entender, mas existe um mínimo de elemento que vai dizer assim, olha, o estado final é uma soma de todos esses elementos, existe isso classicamente, então a gente vai ter que explorar isso, tá? Então, vamos começar com 3 osciladores, tá? Um modelo bem simples, eles não interagem, então eles podem trocar energia com o meio, digamos assim, mas eles não interagem. Depois, quando a gente for fazer um modelo de Ising, daí eles podem ser interagentes, e daí isso é interessante porque daí isso vai incluir um efeito de memória, tá? No sistema, quer dizer, eu mexo um e os outros reagem, tá? Ou o estado de um se reflete nos outros, certo? E uma evolução muito além dessa ideia é o que se usa nas redes neurais, né? Por isso que o modelo de Hopfield, de redes neurais, foi baseado no modelo de Ising. Como eu armazeno informação nessas coisas? Tá? Se forem todas aleatórias, não tem como. Tá? Como que os nossos neurônios funcionam? Um neurônio, como que uma coisa... Tá, eu estou simplificando a discussão, né? Eu não sou neurocientista, né? Eu sou físico. Mas como que tu sente um cheiro, tá? E aquilo desencadeia um monte de memória ou de emoções em ti, tá? De maneira muito simplificada. Um neurônio, ou não é um, na verdade, é um conjunto de neurônios lá numa região do teu cérebro associada ao olfato, muda de estado, que muda outro, que muda outro, que muda mais um monte. Tá? Então, como que a gente treinou, fez a conexão entre esses neurônios com o aprendizado?
conexão positiva, conexão ruim, ou disfuncional, trauma. Às vezes uma coisa simples desencadeia um monte de neurônio, porque teve um aprendizado muito forte naquela rede por causa de um trauma. Tá? Então essa transição, né, daqui para as redes neurais artificiais e quem sabe para as redes neurais naturais, né, é uma coisa difícil de fazer, mas é uma coisa muito promissora, né? Então, na verdade, o que o Hopfield, eu sempre insisto nisso, né? As pessoas dizem, não, mas o cara teve trabalho reconhecido por um trabalho que é computação. Não, não é computação. É muito pelo contrário. Ele mostrou que os métodos de mecânica e estatística é o que serviu de base, na verdade, o trabalho dele serviu de base para redes neurais. Como tu faz a rede aprender, como tu... Tá? O meu desejo era tentar chegar lá, tá? Mas eu acho, não sei, eu acho que isso é irreal, né? Tá? Porque é uma coisa... Talvez os princípios a gente consiga discutir e tal. Tá, então vamos lá. Então eu tenho N osciladores, tá? E daí, bom, então o oscilador 1, o 2, o 3, e daí a mesma coisa de sempre, né? De quantas maneiras eu posso... Alguma coisa, eu esqueci de anotar alguma coisa, eu tenho... A quantidade de energia que eu tenho disponível. Tá? 3. Ah, tá. Não, tá certo. Se eu não tenho nada de energia, tá? Eles vão ter que estar todos no zero. Isso é um pouco para desenvolver aquela ideia que eu vinha falando com vocês, de que na medida que a energia vai aumentando as possibilidades de configuração do sistema. Tá? Aqui vai ficar bem claro. Agora, se eu tenho um quanta de energia, ou ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui. Se eu tenho 2 quanta de energia, então ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Tá? E a multiplicidade cresce muito. Esse aqui já tem multiplicidade 6. Vamos botar assim. Esse aqui tem multiplicidade 3. Esse aqui tem multiplicidade 1. Tá? E com 3, vou fazer então, seguindo a tabela aqui, né? Então, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. Qual foi a ordem que eu fiz? 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0. Me ajudem, né? Porque eu vou me passar, né? 0, 1, 2. Não, acho que é melhor fazer na ordem. Então, 2 e 1, o que mais que falta? Tá. Ah, tá. Então, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 1 aqui. 0, 0, 1, 1, 2, 2. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Acho que é isso, né? Tá? Então, 1, 2, 3. Pois é. Faltou o mais óbvio. Tá? Então, se eu tenho 3, a multiplicidade do 3 é 10. Tá? Então, claro, vamos tentar escrever uma maneira de sucinta, né? Ou genérica, né? De distribuir essas energias, né?
Então, vamos pensar assim, multiplicidade de N osciladores com Q unidades de energia. Tá? E daí, é 4 osciladores e 8 quanta de energia. Tá? Eu acho que assim talvez fique até mais fácil. Porque daí agora, isso aqui é oscilador 1, eu acho que agora não vai dar o bug da energia. Tá? Agora eu acho que fica mais simples até. Cada um oscilador. Se sai um quanta de energia daqui, então as bolinhas são isso. São energia. Eu tenho 8 unidades de energia. Tá? Então, se a bolinha, se sai um quanto de energia e vai para lá, a barrinha passa para cá. Acho que fica mais fácil de entender do que como eu tinha falado. Tá? Então, de novo, se pula a energia para cá, então vamos botar assim. Então aqui N3Q3, né? Então seria assim, ó, 2 barrinhas, né? O primeiro 3, 0, 0. O segundo 0, 1, 2, 3. O terceiro, tá? Acho que é mais simples, né? Tá. Depois, bom, assim fica muito visual, né? O primeiro tem 2, aqui tem 0, esse aqui tem 1. Então, o que está acontecendo? As bolinhas estão pulando de um lado para o outro, tá? Então, daí a gente tem assim, ó, quantos elementos a gente tem, né? Tá? N mais Q menos 1, por isso que não dá tanta diferença, mas dá diferença aqui embaixo, tá? Então, eu vou combinar, tá? N mais Q menos 1, né? Porque se eu tenho 3 osciladores, eu só preciso de 2 barrinhas, tá? E quantas escolhas eu vou fazer? Q. Tá? Então, ia dar... A explicação era parecida, mas ia dar errado. Tá? Então, a gente tem que a multiplicidade de N osciladores com Q unidades de energia vai ser isso, né? Então, tá? Daí, Q fatorial, isso menos isso fatorial. Então, N menos 1 fatorial. Tá? Então, em princípio, a gente conseguiu, né, o que a gente tinha se proposto. Então, multiplicidade de N osciladores e Q quanta de energia. Tá? A vantagem de editar os vídeos é que eu posso tirar as coisas que eu falei errado, né, na aula. Não dá para fazer isso, né? Tá? Então, é justamente, né, como aqui a gente já teve uma prévia, né, que é o seguinte, como que a energia vai se organizar nos estados, né? Tem certos estados em que é muito mais provável de que a energia se organize neles, né? Em geral, aqui para 3, aqui ainda está muito equilibrado, né? Tá? Porque todos são muito parecidos, né? Mas olha, esses aqui de que tem
2 num e 1 no outro, vai ser um estado muito mais provável que os outros, né? Que é toda energia num ou energia distribuída igualmente entre todos. Por quê? Porque esse aqui tem uma multiplicidade muito maior. Então tem certos estados que vão ser favorecidos, né? Tá? Tá? Então, agora a gente pode pensar como seria a troca de energia, né? Então vamos pensar em 2 desses sistemas. Vamos pensar que eu tenho 2 desses sistemas interagindo, porque daí justamente isso que vai acontecer, né? Vai passar a energia de um para outro e a energia vai se reconfigurar e daí vamos tentar entender quando e como eles entram em equilíbrio, né? Tá? Então, eu poderia fazer isso que eu tinha sugerido antes, né? Pegar a multiplicidade e calcular a entropia e tal, mas vamos tentar continuar examinando a coisa microscópica, porque eu acho que vai ser ilustrativo de alguns fatos, né? Então, o sólido A tem N osciladores, N quanto de energia, tá? E está em contato com o sólido B, né? Então, eles podem trocar energia, tá? E estão isolados do resto do mundo, tá? E a gente tem, então, aquela multiplicidade lá, vou copiar aqui, porque depois vou apagar. Então, e daí vou fazer uma tabela com algumas possibilidades desses 2 sistemas, tá? Então, vamos começar assim, tanto NA quanto NB tem 3 osciladores, tá? E eu tenho uma quantidade total de energia que é 6, tá? E daí eu vou fazer explicitamente aqui as configurações possíveis. QA, QB, tá? E total, que vai ser o A vezes o B. Tá? Vou fazer essas coisas usando essa equação, né? Então, vamos começar assim. Se eu tenho 0 aqui, eu tenho 6 aqui. Tá? Então, se eu tenho 0 aqui, eu só tenho uma possibilidade, né? Que é estar todo mundo no estado 0, tá? Aqui, se eu tenho 6, então seria... Vou fazer uma vez, né? Mas é direto a aplicação isso, né? Dessa forma, né? Dividido por 6, 2, né? Isso vai dar 28. Então, multiplicidade total, 28. Tá? Não, é multiplicativo, né? Depois, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 5. Então, aqui vai ter 3, um nesse, um nesse, um nesse, né? E aqui vai ter 5, fazendo parecido, 21. 63. Tá? Depois, se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 15, né? Então, tá. Não, 90, né? Não, 60. Tá? Depois, se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Então, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 100.
Depois aqui eu tenho 4. Então aqui eu tenho 2. Daí começa a repetir, né? É simétrico, né? Daí aqui vai dar 15. Agora aqui partiu para 2. Então aqui vai dar 6. É sempre simétrico, né? Essa equação é simétrica, né? Tá? Agora, se aqui tem 5, 21. Aqui tem 1, 3, 63. Se aqui tem 6, aqui tem 0. Então aqui tem 28. Aqui tem 1 e 28. O que vocês têm para me dizer? Não sei. Hã? Tá, no futuro seria, mas antes disso, qual é o estado mais provável? Que significa? Termodinamicamente seria o quê? Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. Por que acontece equilíbrio térmico? Porque a multiplicidade do estado com equilíbrio térmico é maior que os outros. Olha, 3 partículas, né? Tá? Eu acho que eu tenho a estimativa aí com... tem, tá. Tá? 3 partículas. Então, digamos que a gente tem esses 2 sólidos, né? Cada um com 3 osciladores, né? Tá? Pode acontecer que toda a energia migra para um lado só. Tá? Pode. Qual seria a multiplicidade total? Total somada, né? 100 mais 180, 126, 56, tá? 6 e 6, 10, 16, 4, 66. É isso. 462. Então, qual é a probabilidade de que a energia vá para um só? 20 por 400. 5%. Tá? Mas isso é um sistema minúsculo. Tá? Mesmo assim, ó, pensa que tu tem 2 caixinhas. Tá? E cada caixinha tem 3 divisórias. E tu tem 6 bolinhas. E tu tá chacoalhando. É isso. Tá? Porque a gente não fez nenhuma discussão sobre como que a energia vai de um para o outro. Não, é tudo aleatório, em princípio. Quer dizer, a gente não sabe. Então a gente assume que é simplesmente aleatório. A lei zero não é uma lei. Hã? A lei zero não é uma lei. Tá? Então, na verdade, o equilíbrio térmico... Mas isso é interessante. Eu acho interessante. Eu acho que o que me atrai, assim, na ideia toda, é isso, né? Tá, tudo bem, é probabilístico, mas a gente entendeu por quê. Tá? A gente não vai ter segurança. Mas o sistema vai ficar sempre em equilíbrio? Não. De repente vai todo mundo em direção à garrafa e a garrafa esquenta. Mas probabilisticamente é muito improvável, entende? Então, se tu tá aí com a tua caixinha, né? Com 3 divisórias de um lado, 3 divisórias do outro, e 6 bolinhas, tu fica chacoalhando a caixinha de maneira equilibrada, qual é o mais provável? Que vai cair 3 bolinhas de um lado do outro. Porque se tem um excesso de bolinha de um lado e tu está perturbando, digamos que tu está perturbando de maneira... É porque a gente pensa que tu está jogando para cima, né? A caixinha. Então parece que a bolinha vai sempre pular e não ir para o lado. Mas imagina que a bolinha tem probabilidade de ter velocidade em qualquer direção. Então, naturalmente, ela vai acabar indo para outra caixa. Tá? E uma vez que tem a bolinha então elas vão acabar se distribuindo. Isso é uma outra coisa que surge da mecânica estatística, né? Que é o seguinte, tem uma lei de Fick, tá? Que é o seguinte, quando tem uma concentração excessiva de partículas no meio,
qualquer tipo de partícula, pode ser tinta, pode ser pessoas, pode ser energia, vai acabar existindo um fluxo dessas partículas para longe. Tá? Isso é uma lei experimental. Fique. Que a gente discutiu em métodos lá na equação da difusão, lembra disso? Que daqui surgiu a equação da difusão. Mas tá, tudo bem, não preciso lembrar, tá? Por que acontece isso? Por causa disso, né? É que nem uma coleção de caminhante aleatório, né? Se tu perturba as partículas de maneira equilibrada, claro que um quanta de energia de um lado vai ir para o outro, mas tem a mesma probabilidade de um daqui vir para cá. Então, se tu está perturbando o sistema, as partículas, as quantas de energia, qualquer coisa, vão se espalhar de maneira mais ou menos uniforme. Tá? Porque se eles estão mais concentrados numa posição e tu tá dando velocidades aleatórias ou perturbação aleatórias, tu não vai conseguir garantir que essas aleatórias estão sempre no mesmo sentido. Claro, senão não seriam aleatórias. Então eles vão acabar se espalhando. Tá? Em qualquer que seja o parâmetro do sistema. Não estou falando só de posição, distância. Eles vão acabar se separando. Uma vez que eles se separaram, tu não consegue mais juntar eles. Justamente pela natureza aleatória. A garrafa está ganhando energia do meio, mas também está perdendo. Tá? Tem uma sopa, né, de fótons térmicos reagindo com tudo. Né? Tá, o teu café está quente, então dali tem um gradiente. Então ali, probabilisticamente, ele está perdendo mais porque ele tem um excesso. Então mesmo que a gente não soubesse a natureza do que faz o café ser mais quente, mas assim, ó, as partículas, a quantidade física, o que quer que seja, digamos que a gente é ignorante, que faz o café mais quente, está em maior concentração ali do que do lado. Então, se aquelas coisas que estão ali dentro estão se movimentando aleatoriamente no espaço de fase, elas vão sair dali. Tá? E não vão conseguir voltar. Tá? Porque tu consegue espalhar elas por causa da característica aleatória. Mas tu não consegue juntar elas por causa da característica aleatória. Tá? Então, mesmo que a gente não saiba o que deixa o café quente, ou imagina que tu tem um bolo de pessoas, tá? Tá? Então, ali um monte de amigo e tal, não sei o que. E daí acontece uma tragédia, cada um. Uma tragédia não, mas um susto. E cada um sai correndo para um lado aleatoriamente. É a mesma coisa. Vai sair todo mundo para cá? Não. Só se tu tiver um gradiente. O que? O barulho veio daqui. Ah, tá. Daí isso está condicionando. É que nem o café. Tá? Mas todo mundo recebeu um celular ao mesmo tempo. O mundo vai acabar, não sabe de onde veio. Sai cada um para um lado. Tá? Exceto que tem uma força que mantém unido. E isso funciona para muita coisa. Por exemplo, funciona para sistemas que a gente não está acostumado a pensar. Por exemplo, tem certos animais que têm instinto gregário. Ovelhas. É muito mais fácil tu lidar com 10 ovelhas que com uma. Porque elas têm instinto gregário. Elas formam um grupo. Então, se tem 10 ovelhas, tu vai empurrando uma, elas vão devagar, porque elas não têm um movimento brusco, uma hora o que as outras estão fazendo, vão tudo junto. Tu lida bem com elas. Se tu tem uma, ela fica perdida, ela não sabe o que fazer. Ela não tem grupo, ela precisa do grupo para se comportar. Tá? Então, daí tem uma força que está agindo no sentido contrário. Daí, claro, elas não vão se dispersar porque tem uma coisa. Tá? Como uma força física, né? E, tem uma... Pois é, não posso entrar em todas as discussões, né? Tá? Mesmo porque eu tenho que saber mais para entrar. Mas tem gente que fala nisso como força entrópica. Uma força derivada da entropia. Por quê? Porque tu olha as partículas e elas estão se separando. Quem está fazendo isso? Então, embora não seja uma força no sentido estrito lá do Newton, tá? Mas tem alguma coisa ali que está fazendo elas se separar. Tá? Então, tem certas discussões que chama isso de força
entrópica. Por quê? Porque ela é derivada da entropia. Tá? É uma discussão muito interessante isso, né? Mas daí se tu te apega aos conceitos de força, não, mas força, tá, daí tu não consegue levar adiante. Mas é uma maneira de tentar usar o conceito de força, o conceito de força como alguma quantidade física que antecede algum comportamento do sistema físico, e daí explicar isso por meio da entropia. E daí, muito mais adiante, né, um sujeito chamado Verlinde fez um trabalho que ainda é muito discutido, né, dizendo que a gravidade não é uma força fundamental, é uma força emergente. E ela emerge aonde? Da entropia. Tá? Então procure o trabalho Gravidade. Procure o trabalho Gravidade Entrópica ou Entropic Gravity do Verlinde esse, tá? É muito interessante, tá? Porque mesmo que não seja um modelo útil ou correto, né? Ele faz a gente pensar de uma maneira muito diferente sobre as coisas, né? E isso é interessante pra gente. Então, mesmo que o trabalho do Verlinde não seja uma coisa que realmente tenha conexão com a realidade física e tal, não sei o quê, mas faz a gente pensar sobre outra coisa. Então, pode ser que tenha uma entropia por trás de cada força e etc. Posterior. Não é recente? Mais que anos 90. Tá? Eu achei que o Einstein, com a quantidade geral, não tinha integridade. Não era uma força. Não, tá, não é uma força, tá? Força é uma ideia ultrapassada, mas é uma interação fundamental, vamos dizer assim, tá? Eu me expressei mal, tá bem? Mas que é o que o Verlinde diz é que é um efeito emergente. Ele nasce de outra coisa, tá? Um efeito coletivo, digamos assim, tá? Vou colocar aqui rapidamente, tá? Então, digamos que agora a gente tem 300, tá? 200, vou botar só os números e 100 quanto de energia. Então, que é só para vocês se convencerem, né? Porque talvez essa tabela aqui deu um indicativo, mas ainda não convence, né? Mas vamos fazer então com um sistema um pouco maior, né? Tá? Então aqui a gente tem, vou botar só alguns, né? Não vou fazer a tabela toda, claro, né? Daí depois 59, 60, 61, depois 100. Então é o mesmo raciocínio, né? Eu tenho 100, se aqui tem 0, aqui tem 100, aqui tem 1, aqui tem 10. Eu vou botar só as potências de 10, tá? 10 na 81. E aqui 10 na 81. Então é tudo aproximado, tá? Se aqui tem 1, né? Tem 300 possibilidades. Então aqui tem 99, 10 na 80. Então 10 na 80. Se aqui tem 2, então aqui tem 45, 150. Aqui tem 98, 10 na 80. Mudou o coeficiente, mas então 10 na 80 ainda. 10 na 85. Porque aqui era 9 e pouco, então 10 na 85. Tá? Daí a gente vai indo até que chega lá no 60. Tá? Por que os 60? Porque um tem 300, outro tem 200. Então, os quantos de energia vão se dividir de maneira proporcional ao número de osciladores que tem em cada um, certo? Tá? Eu poderia fazer a tabela toda, né? Posso fazer numericamente no computador, mostrar o gráfico e tal. Mas então aqui, se aqui tem 59,
aqui tem 41, se aqui tem 60, aqui tem 40, se aqui tem 61, aqui tem 39. Então, aqui dá 10 na 68, 10 na 69, 10 na 69, 10 na 46, 10 na 46, 10 na 45, 45, 44. Tá? Mas o que interessa, esses todos aqui dão em torno de 10 na 114. E daí depois aqui 98, 99 é simétrico com isso, né? Vai chegar lá no 100, 10. Ah, não é, desculpa, não é totalmente simétrico, porque um tem 200, outro tem 300. Então a curva é um pouco deslocada. Mas lá no 100, se esse aqui tem 100, 100 quanto é dividido em 300 dá 10 na 96. E aqui tem um, então aqui só tem um quanta, só tem uma multiplicidade, 10 na 96, tá? Agora, eu acho que fica mais claro, né? Embora... Hã? O primeiro é mais longo. Zero. Não. Se esse aqui não tem nenhuma energia, só tem uma maneira disso acontecer, todo mundo zerado. A multiplicidade da... Não, ali é total. Aqui é o total. Aqui tá o B, né? A e B. Isso vezes isso tem que dar isso. Isso vezes isso. Isso vezes isso. Não? Não entendi tua dúvida. Não, eu entendi, só que a multiplicidade total do zero é 10 e a do 1 é 10. Ah, não, tá. É 300 vezes isso, então aqui dá 82, tá? Tem 2 zeros, tá bem. Tá certo. Tá? Então, olha só. Agora, se a gente não consegue desenhar isso, né? Mas se a gente não consegue desenhar isso no quadro, né? Mesmo que a gente desenhasse em escala log, isso aqui tá... Mas olha quantas ordens de grandeza. Tá? É. Tá? Então agora com 500 osciladores, né? 300 de um lado, 200 do outro, é assustadoramente mais provável esse estado que os outros, né? Ou os próximos, né? Claro que vai oscilar, entende? Ah, um foi para 60, o outro para... Ah, depois volta. Claro, mas eles vão ficar ali. Tá? Eles vão ficar ali o tempo inteiro. Então agora, imagina, a gente não consegue calcular, né, isso. Mas imagina 10 a 23 osciladores. Tá? Então, o equilíbrio térmico é uma coisa muito estável. Tá? Muito estável. É uma coisa que muito assim, se o sistema vier para cá, ele vai passar um tempo muito curto aqui e volta. Lembra que ele passa a mesma quantidade de tempo em cada estado. Quantos em cada microestado? Quantos microestados tem aqui? 10 na 114. Quantos tem aqui? 10 na 80. Então ele vai passar um tempo 10 na 30 vezes maior aqui do que lá. Tá? Digamos que eles estão trocando energia aí a cada nanosegundo. Tá? Então, nanosegundo não dá nem entra nessa escala de 10 na 30, né? Se ele passar um segundo nesse estado, quantos segundos ele teria que passar nesse estado para ter um lá 10 na 30? Para ele gastar um segundo nesse estado, ele teria que gastar 10 na 30 nesse. 10 na 33, né? Tá, 10 na 30 tá bom. Ele teria que gastar 10 na 30. Qual era a idade do universo? 10 na 7 anos. Não, 10 na 7 segundos por ano e 10 bilhões de anos, né? Então, 10 na 10. Então, o universo está em 10 na 17 segundos. Tá? Então, para ele passar meio segundo, vamos... Não dá. Não vai cortar pela metade a potência? Não, quase. Tá? A gente teria que esperar... Puxa.
Não dá para fazer o raciocínio, entendeu? Tá? A gente teria que esperar 10 na 30 segundos. Não tem isso. Isso é 10 na 13, a idade do universo. Sabe o que parece quando os gregos lá eles calcularam o tamanho da Terra, né? Daí depois, com isso, com o eclipse lá, eles calcularam o tamanho da Lua. Daí eles estimaram a distância da Lua. Daí eles fizeram aquela quadratura. Quando a Lua está exatamente na meia fase, ela está em ângulo reto, né? Tá aqui o Sol. Então, eles viram quantas luas cabiam na sombra da Terra no eclipse, né? Porque a sombra está projetada no céu. Então a Lua está passando, eles viram, olha, cabe 2 luas e meia na sombra da Terra. Então a Lua tem 1/2,5 o tamanho da Terra. Então se tu sabe o tamanho da Lua e como que tu está vendo ela, tu calcula a distância. Então eles calcularam a distância da Lua. Eles já tinham calculado o tamanho da Terra com as estacas lá, né? Daí quando a Lua está exatamente na meia fase, ela está em quadratura. Então se tu sabe esse ângulo, tu calcula a distância do Sol. Mas a distância que eles obtiveram para o Sol foi tão absurda que eles deixaram quieto. Não pode ser. Estava próximo, assim, né? Claro, para a época, sim. Mas era uma coisa tão absurda para a época. Parece isso, né? Para nós, né? Dizer assim, para mim, parece isso, né? A gente teria que esperar 10 na 13 idade do universo para ter um sistema lá, para o sistema gastar um segundo lá. E é um sistema pequeno. Então a gente não tem nem como fazer essas contas aí para um sistema real, né? Com molde, partículas, o que seja.